Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Feliz de tê-los aqui. Vão chegando e deixando o nome da cidade de vocês. Essa live acontece todos os dias às 22 horas, durante 40 dias. Nós estamos em oração pelo nosso Brasil, em oração pelas famílias, em oração pela tua saúde, em oração pelas igrejas, pelos ministérios, pelo evangelho sendo pregado, difundido no nosso Brasil, com amor, com misericórdia, com salvação, né? Com tudo que o evangelho abrange. Temos orado pela economia, temos orado por tantos outros assuntos, né? E que bom que você tem estado conosco aqui, seja no ao vivo. A ideia não é nem tanto focar no ao vivo, mas é deixar gravado no feed para que as pessoas possam assistir depois. Futuramente eu farei alguns recortes dessas lives, porque existem pontos muito importantes, né? Que são aprendizados muito grandes e que às vezes ficam perdidos ali no meio da live, que a gente acaba não tendo tempo também para ingressar ali, para aprofundar mais, né? Então sejam bem-vindos, não vamos nos demorar. E ontem eu não consegui fazer a live no horário que eu gostaria, então eu farei uma hoje e talvez amanhã de manhã eu faça uma para poder deixar salvo o tema, conforme um tema por dia, tá? Hoje nós estamos no 13º dia, no 14º dia, melhor dizendo, e faltou o 13º, né? Então eu vou estudar o 13º hoje e vou adiantar um pra gente não... eu vou recuperar um, né? Pra gente não perder esse devocional do sábado, né? Ontem eu estava num compromisso, saí para passear um pouquinho, não consegui fazer a live à noite, tá? Então, vamos recuperar essa semana e esse dia, tá? Que Deus abençoe vocês, bem-vindas, bem-vindos. Deixem o nome da cidade, porque a gente vai orar pelas cidades no final e vamos ingressar hoje no Salmo 46, na ordem que nós estamos estudando. Nós vamos ler o Salmo 46 no versículo 11, que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O tema da nossa lição de hoje, do nosso devocional de hoje, é o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É sobre isso, é sobre nós encontrarmos o nosso porto seguro, encontrarmos o nosso ponto de refúgio e encontrarmos essa presença, e a partir dessa presença nós trabalharmos o governo, trabalharmos a oração, trabalharmos a palavra profética. É sobre isso que nós temos falado nesses dias. Primeiramente, encontrarmos o nosso lugar de presença, o nosso lugar de refúgio, o nosso lugar, a nossa fortaleza, porque quem intercede tem que estar protegido, tem que estar fortalecido. E a partir desse momento, então, que você encontra o seu lugar de proteção, a sua fortaleza, você também se posiciona em oração. Nosso compromisso nesses dias é não falar palavras que sejam palavras negativas, que sejam palavras de derrota, que sejam palavras de reafirmar a mentira de Satanás sobre a tua vida ou sobre o país. Nós não falaremos essas palavras, nós falaremos palavras de resposta, palavras proféticas, palavras para abençoar e não para amaldiçoar, porque aquilo que sai da nossa boca tem poder, a gente sabe disso, mas muitas vezes acaba escorregando, né? Então, estamos aí corrigindo os nossos passos em nome de Jesus. Vamos lá, seguindo aqui então a nossa leitura. O mundo parece viver em um estado constante de colapso. Notícias nos bombardeiam, sistemas se rompem e muitos perdem o sono tentando manter estruturas que já não se sustentam. É nesse cenário que o Salmo 46 surge.
não como um alívio poético, mas como um decreto espiritual. A gente tem que botar isso na nossa cabeça, que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não está lendo uma história bonita. Quando tu está lendo Salmos ou Provérbios, tu não está lendo uma poesia profunda. Nós estamos lendo palavras que têm vida, palavras que têm poder. E todas essas palavras, elas têm um poder profético, um fundo, uma verdade profética que quando a gente profere para as nossas vidas, para o nosso país, como a gente tem feito, nós estamos fazendo, formalizando um decreto espiritual sobre as coisas. O problema é que nós relativizamos, nós não reconhecemos isso como uma verdade e acabamos muitas vezes não nos comportando com essa responsabilidade sobre o que nós falamos. No entanto, isso não deixa de ser uma verdade. É igual tu dizer assim, eu não acredito na lei da gravidade, mas ela existe e ela não vai deixar de existir porque tu não acredita, né? Ou porque, enfim, tu resolveu não pensar mais assim. Ela vai continuar existindo. A palavra tem poder. Tu acreditando ou não, a palavra tem poder. Quando tu fala alguma coisa, tu tá fazendo um decreto, formalizando um decreto no mundo espiritual. E o Salmo de Davi também é isso. É um decreto, não é uma poesia bonita, uma palavra bonita, como algumas pessoas dizem, ai, coisa linda, né? Eu li o Salmo, foi muito bom, falou comigo. Você está lendo decretos de Davi a respeito da sua vida, a respeito do seu povo. São decretos de Davi a respeito do que ele vivenciava. E ele colheu os frutos dos decretos, das palavras que ele lançou. Ele não nos convida apenas a buscar refúgio em Deus. Ele afirma que o próprio Deus é o refúgio. Ele é fortaleza, ele é socorro e ele é presente. Não um dia nem depois, mas agora. O salmista nos leva por um caminho de paradoxos. Enquanto a terra se transforma e transtorna e os montes se lançam ao mar, há uma firmeza inexplicável que invade a alma dos que conhecem ao Senhor. Portanto, não temeremos, ainda que, Salmo 46, 2, esta é a fé que se sustenta, não pela ausência de abalos, mas pela consciência de quem está conosco mesmo no meio do terremoto. Olha que coisa profunda, quando a gente compara, quando a gente traz com os dias de hoje, né? Com aquilo que a gente está vivendo hoje em dia. Tem pessoas que perderam a fé, perderam as esperanças, acham que não tem mais um caminho de volta, que a gente tem que aceitar porque vai ser assim, porque só vai piorar. Inclusive pessoas da nossa fé, da igreja, né? Eu já ouvi pessoas dizerem para mim, mas não adianta essa coisa da gente ficar se gastando em oração, porque o final dos tempos é assim, vai só piorar. E a pessoa aceitou aquilo ali e é o decreto da vida dela, né? Talvez para ela aceite que só piore, ponto final. Mas eu, para minha vida, não quero aceitar o pior. Eu creio que verei a manifestação do poder de Deus na terra dos viventes. Eu creio que eu vou experimentar, assim como a natureza tem grande expectativa na manifestação dos filhos da luz, eu creio, e eu acredito que tu crê também, que vai ver a manifestação, o poder de Deus, que vai ver a bênção de Deus sendo derramada. Assim como outros homens e mulheres, ao longo da história, nos seus dias mais difíceis, eles foram um diferencial. Nos seus dias mais difíceis, eles foram aqueles que colheram o triunfo, a vitória, a cura, a salvação, passaram a salvos por tempos extremamente difíceis, por tempos de grande luta, de guerras físicas, guerras de verdade, e esses homens e mulheres passaram a salvo, né? Então eu creio sobre isso, a salvação de Deus,
ela está assim para o dia de hoje, para a sua vida. Salvação, quando a gente fala de salvação, a gente não está só falando de, o dia que eu morrer eu vou para a glória, amém, Jesus. Não é isso só, né? Salvação é estar a salvo. A partir do momento em que tu crê na palavra, você vai para esse lugar que o salmista fala no Salmo 46, né? É o refúgio, você vai para um lugar e você está a salvo. Pode acontecer o que acontecer, peste, fome, pobreza, miséria, você estará a salvo. É sobre isso que nós precisamos crer, porque do contrário nós seremos só mais uma pessoa vivendo o natural, vivendo aquilo que todo o resto vive, que todo mundo vive. Cadê a nossa fé? Cadê aquela esperança no Senhor? Cadê a esperança na palavra? Cadê aquela chama que nos faz acordar todos os dias e dizer, Senhor, para tua honra, para tua glória eu acordo, eu vivo esse dia. Para tua glória eu tô indo trabalhar, para tua glória eu tô indo cuidar do meu ministério, para tua glória eu tô cuidando dos meus filhos, da minha casa. Manifesta o teu poder, manifesta o milagre no meu lar, abençoa a minha família, abençoa o meu lar. Cadê aquela nossa fé, né, que a gente vem e deve cultivar ao longo dos anos? Pastora Liz, eu tô assim meio esmorecida com o tempo, eu desanimei na fé, eu me desliguei de Deus. Agora é a hora de voltar. O que tá esperando? Tô esperando o momento certo, o momento ideal. Não tem momento certo ideal. O momento certo ideal é agora. É pegar a tua Bíblia, sentar aí no canto da tua cama e fechar teus olhos e dizer, Deus, eu tô aqui de novo. Eu sei que o Senhor é um Pai amoroso, me recebe no teu lugar seguro, eu quero estar a salvo, eu quero endireitar os meus caminhos, eu quero viver a verdade. É sobre esse Pai, é sobre esse Deus que a gente tem falado, é sobre esse Senhor que Davi fala. O Senhor que está disposto a proteger, a cuidar, a guardar, não a condenar. O condenador, a condenação, a acusação, ela vem de parte de Satanás e dos usados por Satanás. Deus, ele tá olhando para ti dizendo, tem como voltar, vem para cá, vem para minha casa, vem para um lugar seguro, porque aqui tu vai estar bem guardado, bem cuidado, e com Deus a gente caminha assim. Amém? Que bom que vocês estão aqui, vão deixando o nome da cidade de vocês, tá? Eu sei que alguns entram, passam, não conseguem assistir tudo, mas essa palavra, ela tem aprofundado as nossas raízes naquilo que é bom, as nossas raízes na esperança da palavra, sabe? Para não sermos consumidos por esse tanto de notícias ruins e coisas ruins que a gente está vendo aí fora nesse mundo, e que, vamos combinar, sempre foi assim, gente. Ao longo da história, houveram ciclos de grande perseguição. A igreja triunfava quando? Quando a igreja se reunia em oração. A igreja triunfava quando? Quando ela se voltava o coração para o Senhor, se colocava em oração, intercedendo, suplicando, orando, agradecendo, e Deus dava o livramento. Então chegou a nossa hora, a igreja do nosso tempo, se colocar em oração pelo nosso tempo. Lá no tempo de Paulo, Silas, lá do Tiago, a igreja se colocava em oração. Lá na Bíblia tu vai ver vários momentos, né, sendo narrados ali onde eles se colocavam, a igreja se colocava em oração pelos seus, daquele tempo. Hoje nós somos a igreja e nós precisamos nos colocar em oração. Eu não posso ficar esperando pela irmãzinha do coque orar, né? Mas tem o grupo de oração lá na minha igreja. Mas tu não é a igreja, criatura. Então, tu tem que orar. Aí da tua casa mesmo, ou vai lá para tua igreja, te junta com o grupo de oração. E é sobre isso que a gente precisa despertar, sabe? Ter um chacoalhão assim na nossa cabeça e sair dessa zona de... Não é nem de conforto, né, gente? Porque é perrengue toda hora, é um perrengue em cima de perrengue. Mas sair dessa dormência espiritual, dessa quase apostasia da fé, de parece que não crê mais, não acredita mais, não tem mais esse fôlego, essa chama queimando pelo evangelho, pelas almas, pela salvação das pessoas, sabe? É sobre isso. E começa a partir de cada um de nós mesmos. Por isso que eu tô aqui, inclusive, fazendo live,
falando da palavra, orando junto, eu podia estar fazendo sozinha. Ou eu com meu marido, eu com meu filho, nós nos conectarmos e fazermos juntos. Mas nós estamos fazendo isso aqui, compartilhando, para que haja esse movimento de volta dentro do coração das pessoas. Vocês já pararam como é que é fácil? Vocês já perceberam como é que é fácil vocês parar num vídeo de qualquer outra bobagem assistindo nas redes sociais? Como é fácil prender a nossa atenção? E como é difícil a gente tirar um tempo, separar um tempo para um devocional, por exemplo. Tem muitas vezes que a gente fica na internet facinho aí, 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e para separar para uma leitura, é muito difícil, eu não consigo ler, não consigo me concentrar. Então, é uma questão de sabermos escolher o que nós definimos como prioridade. A Selminha colocou aqui, Paulo escreveu a Filipenses na cadeia: quem somos nós que não temos tempo e lugar? É verdade. E naquela época, né, papel, tinta para escrever, tudo era muito mais difícil. Cara, hoje em dia a gente abre uma live, conversa aqui com gente de tudo quanto é lugar, né? Acho que nós nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Aliás, deixa eu mostrar para vocês a Bíblia que eu fiz. Que eu mandei fazer. Olha a minha Bíblia. Uma capa de couro e com a palavra que Deus me deu para este tempo, né? Que é a palavra de Esther, o leão e a menina. Olha que lindo, meu nome. É um pessoal aqui de Brasília que faz, eu estava no evento e fiz essa Bíblia. Gente, nós temos acesso, Bíblia Sagrada, temos acessos a literaturas, temos acessos a pregações, o dia inteiro, aonde a gente estiver, tem acesso. Naquela época era tão difícil, né? Paulo da cadeia se comunicando com a igreja, mandando carta, explicando para eles o que era para eles fazer. Aí alguém devia lá fazer uma visita, pegar a carta e levar para o pessoal, que deviam distribuir um para o outro, né? Ou copiar e mandar um para o outro. Era tudo tão difícil, hoje é tão fácil e parece que a gente tá tão besta, né? Parece que tão ignorantes, tão anestesiados em relação a tudo que tá acontecendo. É responsabilidade nossa. Vamos voltar aqui? Na segunda estrofe surge uma imagem celestial. Há um rio. Não um mar revolto, mas um rio que flui suavemente, constantemente. Ele alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós estamos meditando no Salmo 46, tá? Depois, o combinado sempre depois vocês lerem o Salmo, porque a gente não vai ler tudo aqui, senão fica muito longa a nossa conversa, tá? Que flui suavemente, constantemente. Ele alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Este rio é símbolo da presença do Espírito, fluindo pelo meio de cada filho e cada filha de Deus. Você é essa morada. O céu está em movimento, indo em sua direção. É sobre o que nós estávamos falando. Nós somos esse canal de bênçãos para a nossa família, nós somos esse canal de bênção para a nossa nação. Agora é a hora da igreja se colocar no seu lugar de igreja e interceder, e orar, e se posicionar profeticamente, falando aquilo que abençoa a nossa nação. Enquanto as nações bramam e reinos se abalam, Deus apenas ergue a sua voz e tudo se dissolve. Há um mundo visível em colapso, enquanto há um outro invisível, mais real, que governa sobre ele. A cidade de Deus jamais será abalada, porque Deus está no meio dela. E ele a ajudará desde a antemanhã. Antes que o sol nasça, antes que o primeiro raio de luz
Toque o horizonte, o socorro já terá chegado. Há um socorro preparado para aqueles que creem em Deus, para aqueles que estão no lugar, na presença, posicionados. Não tem som para ti? Vocês estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Fala aí para nós se é só para a Célia que tá sem som. Acredito que sim, né? Senão os outros teriam falado também. Esse amanhecer não é apenas um amanhecer cronológico, ele é um amanhecer profético. É a madrugada que antecede o dia eterno, aquele em que não haverá mais noite. Enquanto os sistemas do mundo colapsam, enquanto a economia oscila e os reinos cambaleiam, Deus está soprando a sua voz. Tá todo mundo ouvindo, tá? Então acho que é alguma coisa no teu telefone, ou a internet que pode estar fraca aí. É Ele, Deus está soprando a sua voz. É Ele quem permite os abalos para remover o que pode ser abalado e assim para permanecer apenas o que é eterno. Existem algumas circunstâncias na nossa vida que às vezes acontecem e a gente não entende por quê. Uma situação que às vezes tu não esperava, né? E parece que a tua estrutura, o teu chão se abalou, né? É um relacionamento que se acaba, é um problema no teu ministério, é um problema, um emprego que tu perde repentinamente. São coisas que às vezes parece que acontecem, que é um terremoto, um grande abalo na nossa vida. Mas, na verdade, eu lembro uma vez um pastor disse assim, ele falou, olha, tem que chacoalhar a bananeira, porque o que é banana podre tem que cair. E, às vezes, esse abalo, esse terremoto é sobre isso. É sobre um momento em que, muitas vezes, tu perde um pouco do controle da coisa, né? Mas que são abalos que acontecem e que, no final da situação, tu sai do outro lado mais forte, mais vigoroso, mais poderoso em Deus, sabe? Mais renovado, e algumas coisas até que estavam aí no teu caminho saem, sabe? Aqueles tropeços, aqueles embaraços, aquela situação, ela é tão dramática, às vezes, tão traumática, mas tu se reergue mais forte do que antes. E às vezes até aquelas pessoas que tinham que sair mesmo, né? Ou aquele trabalho, aquele emprego que não era mais aquele tempo, já era necessário mudar de ciclo. E a coisa evolui e acontece, no final acaba sendo bom. E acaba, como diz aqui, né? Deus soprando a sua voz, é Ele quem permite os abalos para remover o que pode ser abalado e assim permanecer somente aquilo que é eterno. Tem coisas que são eternas para nós. Tem coisas que elas não vão ser removidas de nós. Deus, ele fala que, a Bíblia fala que Deus, ele grava, né, no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, a sua lei. Essa palavra, ela vai estar eternamente gravada aí no teu coração, no teu DNA, na tua genética, sabe? Mas ao longo do tempo, da vida, muitas coisas vão acontecer que não estão sob o teu controle. Porque não depende só de ti, mas Deus faz aquilo que é eterno permanecer. É o teu chamado? É o teu ministério? Deus faz permanecer. Pode acontecer o que vem acontecer. E ao longo dos anos, ao longo da minha vida, eu já vi tanta gente, tanta coisa acontecer. E vai o tempo, e passa tempo, e vem gente, passa gente, e vem igreja, e passa igreja, e vem problemas econômicos, e vai problemas econômicos. Deus permanece com aquilo que é eterno. Existe uma unção que Ele colocou sobre a tua vida que permanece. Não há uma unção que você diga assim, ah, não, Deus retirou essa unção de mim. Deus colocou essa unção sobre você. Ela está sobre você. Deus te ungiu. Ele te chamou para tu fazer o que tu faz. Deus te colocou desde criança. Tu vai olhando para ti e vendo os talentos que tu carrega, os dons que tu carrega, e tu percebe que tu foi marcada desde a tua infância, mesmo antes de tu conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, nada disso. Mas tu percebe que tu já estava marcada no teu DNA, no teu coração, por essa palavra, por essa unção.
E chega o dia em que ela se manifesta, chega o dia em que ela se revela. Mas tu estava, desde o começo, separado por Deus. Como disse o próprio Davi, do ventre da minha mãe. Ele já me conhecia, ele já te conhecia. E essa unção está sobre nós. E vamos fazer essa oração que permaneça na nossa vida aquilo que é eterno. E o resto, que é abalável, vamos dizer assim, se chegar o dia do terremoto, do abalo, que saia, que seja destruído mesmo, mas que permaneça aquilo que é eterno. Na nossa vida, muitas coisas vão mudar, mas vai permanecer aquilo que é eterno na tua vida. Eu sei que essa palavra pode estar falando forte com alguém que está aqui, que está passando por alguma mudança na vida, por algum terremoto aí, alguma coisa aconteceu, meu Deus, tô sem chão, tá mudando muita coisa na minha vida de repente. Deus está contigo. Deus não te abandonou. Amém? Deus, ele sabe, ele conhece, sabe o que ele colocou dentro de ti. E se mudar, vai ser para o bem, vai ser para o teu crescimento, vai ser para confirmação do reino de Deus na tua vida. O salmista então nos convoca: vinde, contemplai as obras do Senhor. Isso lá no Salmo 46, no versículo 8, na parte A. Ele quer que mudemos o foco. Gente do céu, o que nós estamos olhando? Para o que nós estamos focando? Ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Sabe o que eu quero lembrar todos os dias da minha vida? Das obras do Senhor. Nós falamos outro dia sobre contemplar a beleza das coisas que Deus fez, sobre contemplar a natureza, sobre contemplar o poder do que é, porque Deus é esse Deus poderoso, né? Vem e contemple as obras do Senhor. Olhe para aquilo que Ele fez. Olhe para aquilo que Ele já operou ao longo dos anos, ao longo da história, na vida das pessoas que tu conhece, que tu viu as coisas acontecendo, milagres sendo contados. Olhe para as obras do Senhor. Ele quer que mudemos o foco. Saia do campo de batalha e suba para o local da observação. Veja o que Deus está fazendo. Veja que ele põe fim às guerras, quebra arcos, despedaça lanças, queima carros. Ele é o príncipe da paz que transforma lanças em foices e espadas em arados. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Mude o foco. Sabe quando a gente está lá embaixo, no campo de batalha, no chão da fábrica, na ralação, a gente não percebe muitas vezes, não tira esse tempo para subir para um lugar elevado, um local de observação. E isso é uma lição para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Um local de observação. É óbvio que a gente vai ter os nossos dias de guerra. Aliás, às vezes a maior parte do tempo são dias de guerra. Concordam comigo ou não? Tá vivendo uma guerra por aí? Eu tô vivendo uma guerra. Quem que não tá? Quem que não tem as suas batalhas, as suas guerras, as suas dificuldades? Mas nós precisamos sair do local da guerra, do meio da poeira, da quebradeira, e subir para um local de observação. E isso é necessário. Às vezes tua empresa, o teu negócio não tá indo bem e tu tá lá naquele fuzuê, naquela guerra todo dia, luta daqui, luta dali, e o que eu faço? Não estamos vendendo, não estamos fazendo, não estamos entregando, isso, aquilo. Sai daí. E vai lá pro teu escritório, pra tua mesa. E vai para um lugar de observação. Olhe de cima o ambiente todo. Olhe de cima o panorama todo. Que Deus vai te dar as estratégias que tu precisa para remodelar o que precisa ser remodelado. O próprio salmista diz para o Davi: sai, vai para um lugar de observação. Vai para um lugar de contemplação. Vai para esse lugar
aonde tu consegue observar o quê? As obras do Senhor. Aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele fará. Vinde contemplai as obras do Senhor. Ele quer que mudemos o foco. Saia do campo de batalha e suba para o local de observação. Veja o que Deus está fazendo. Veja que Ele põe fim às guerras, quebra arcos, despedaça lança, queima carros. Ele é o príncipe da paz, que transforma lanças em foices e espadas em arados. E então a ordem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Não é passividade, mas é rendição. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista fala isso mostrando que não é que eu tenho que ser passivo, aceitar tudo. Não, é saber que você está rendido a um Deus poderoso, que é através desse Deus poderoso que as coisas vão acontecer. Não é pela tua força, não é pelo teu braço, não é porque tu quer. Que Deus, ele não tem filhos mimadinhos, não, tá? Deus faz porque Ele é Deus. Deus opera porque Ele é Deus. Aqui, silenciar não é passividade, é rendição. É silenciar para quê? Para escutar. Porque às vezes são tantas vozes, tanta coisa falando que nós não escutamos aquilo que nós precisamos escutar. Quem já errou por escutar vozes diferentes? Por escutar instruções de pessoas que sequer tinham exemplo ou possibilidade de te dar alguma instrução. E aí você escutou uma voz diferente, tantas vozes falando, né? Tantas vozes negativas, tantas coisas negativas, aí tu vai lá, escuta essas vozes e não consegue escutar a voz de Deus. O Davi fala, é silenciar para escutar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu Deus, quando que nós vamos saber experimentar isso? Aquietar o coração, baixar a guarda, se render e saber escutar. Sabe? Escutar o que Deus está falando. Perceber o que Ele está mostrando. É confiar quando o medo grita. Isso é ser diferente dos demais. É você confiar de olhos fechados, como a gente falou outro dia aqui no nosso devocional, mesmo quando o medo está gritando dentro de nós. É agir não agindo. É deixar o vento do Espírito soprar enquanto você repousa nos braços da sua soberania. Esse salmo nos convida a desintoxicar a nossa alma. Gente, a alma tá doente. A alma das pessoas. Vocês se sentem impressionados por pensamentos que não são bons? Faça essa reflexão. Se se sentirem à vontade para compartilhar nos comentários, pode escrever. Mas só pensa a respeito disso. Tu se sente bombardeado muitas vezes por pensamentos que não são bons? Será que eu vou conseguir? Eu não consigo nada. Eu não consigo terminar nada que eu começo. Eu tô sentindo uma ansiedade. Eu tô isso, eu tô aquilo. Percebe que a mente das pessoas, às vezes a gente tá cansado mentalmente. A mente das pessoas está adoecida. E o salmista, o que ele fala? Que Deus te convida para esse lugar de se aquietar. Se acalma um pouco, respira um pouco, vai para esse lugar de observação, desse lugar de contemplação, observa. Vai para esse lugar que você consegue se aquietar. Aquietar os seus medos, aquietar os seus pensamentos, sabe aquele pensamento acelerado que parece que nem tu tá ali lavando a louça e tá ali, meu Deus do céu, é uma batalha de pensamento, de coisa. É aquietar, trazer o teu emocional para esse ambiente
aonde tu consegue te aquietar na presença de Deus e começar a silenciar para escutar, confiar quando o medo tá gritando, deixar o vento do Espírito soprar. Esse salmo nos convida para uma desintoxicação da alma. Elimine o lixo emocional. Falamos sobre isso outro dia. Coisas que tu vem carregando na vida ao longo dos anos, que se torna um lixo, um entulho de emoção dentro de ti. E aí tudo que tu vai fazer, tu faz baseado naquele tanto de lixo que tem aqui dentro. Aquele tanto de pensamento que tu carrega, de mágoa que tu carrega, de perdão que não foi liberado, sabe? E aí tudo que tu vai fazer pra frente, pro teu futuro, é influenciado por isso que tu carrega do passado. Elimine esses lixos espirituais. Coloca lá num papel, vai lembrando, vai escrevendo e faz uma oração 1 hora e joga isso tudo assim no mar do esquecimento. Deus, eu não quero saber dessas coisas na minha vida. Eu quero ser liberto disso, eu não quero mais. Eu escolho não me envolver mais com o meu passado. Eu escolho não me envolver mais com essas mágoas do passado. Hoje o pastor pregou uma palavra assim, eu estava até conversando com o Daniel agora antes da gente começar a live, sobre essa questão do perdão das coisas do passado da gente, sabe? Meu Deus, gente, quantas pessoas estão vivendo em cima das suas mágoas. Que bom, Daiane. Quantas pessoas estão vivendo em cima das suas mágoas, dos seus rancores, sabe? Querendo justiça, assim, querendo aquela justiça vingativa. Não que justiça seja feita conforme a justiça de Deus, mas a justiça vingativa. Ah, não, eu perdoei a pessoa, mas que como se tu precisasse se recompensar de uma justiça de vingança sobre aquela pessoa porque ela te fez mal. Meu Deus, gente, se essa pessoa fez mal pra você, ela já tá plantando, ela plantou o próprio mal pra vida dela. Tu não precisa viver em função disso. Se liberta disso. Olha pra frente, pra tua vida, do que eu quero pra minha vida. Vamos liberar do lixo emocional que a gente carrega. Abandone as histórias que você mesmo contou para a sua impotência. Abandone as histórias que você mesmo contou sobre a sua impotência. Gente, quantas vezes, né? Tu não consegue resolver alguma coisa, não conseguiu vencer uma coisa e você fica em cima daquela história remoendo e não consegue avançar. Abandone as histórias que você mesmo contou sobre a sua impotência. Tire os sapatos apertados da ansiedade. Só quem usou um sapato apertado sabe o que é um sapato apertado, né? A ansiedade é esse sapato apertado. Tu nunca tá confortável no lugar que tu tá, porque tu tá sempre se sentindo espremida, apertada ali. A ansiedade faz isso no nosso coração. Tire os sapatos apertados dessa ansiedade. Cesse a resposta automática às pressões externas. Cuide das contaminações relacionais. Gente, esse parágrafo aqui nós temos que parar e fazer uma live só desse parágrafo. Cesse a resposta automática às pressões externas. Tem pessoas que reagem sempre do mesmo jeito às pressões externas que ela recebe. E ela não consegue cortar esse ciclo, esse padrão de resposta. Então, alguém me ofende, é sempre a mesma coisa. Se alguém me ofende, eu me desestabilizo, eu me abalo, eu me acho a última pessoa do mundo, a pior profissional, e isso sempre se repete o mesmo padrão. Cesse essa resposta automática. Cuide das contaminações relacionais. Quanta gente contaminando, gente amargurada, que sai de casa, que pega o bendito do WhatsApp
para contaminar a vida dos outros. Meu Deus do céu. Liga para a pessoa para falar mal da outra, para falar mal do pastor, para falar mal da igreja, para falar mal do patrão, do colega de trabalho. São pessoas amarguradas que querem disseminar a sua amargura. São pessoas que contaminam relacionamentos. Fuja dessas pessoas. Porque assim como ela tá falando mal de alguém, para você amanhã, ou quem sabe hoje mesmo, ela não tá falando mal de ti para outra pessoa. Isso é um tipo de oração que nós temos que fazer também. Deus tira de nós essas contaminações relacionais. Pessoas que, carregadas das suas amarguras, querem amargurar outras vidas. Amém? Aquietai-vos é um comando para reposicionar a alma na frequência do reino. Falamos sobre frequência do céu, falamos sobre frequência do reino, falamos sobre qual era a palavra que a gente usou? Sobre recolocar, não é essa palavra, mas realinhar a frequência. Falamos sobre isso, realinhar a frequência da nossa alma com a frequência do céu. Jesus viveu em reação ao Pai, não ao caos. Toda a reação de Cristo era em reação ao Pai. Deus mandava ele fazer assim. Deus tocava para ele fazer assim. Não ao caos. Não por, ai meu Deus, tá assim, vou fazer tal coisa. Não, o que Deus quer que eu faça em relação a essa situação? A conexão, gente, ó, é aqui, não é aqui. É o que Deus quer que eu faça em relação a essa situação. Não é, ai meu Deus, olha essa situação, ai o que eu faço? Não. Deus, o que eu faço? Primeiro. Né? Jesus viveu em reação ao Pai, não ao caos. Davi olhava para Golias e via o Senhor dos Exércitos. Os morávios adoravam em meio às tempestades. É tempo de parar e narrar. É tempo de parar de narrar as trevas e começar a anunciar a luz. Para de falar dos teus problemas. Para de falar da dificuldade que tu tem lá no teu trabalho. Para de ficar falando mal do teu marido, dos teus filhos, contando da tua vida para outras pessoas. Gente do céu, tem gente que a gente acha que é amigo, mas que na verdade é um espírito ruim que tá ali só querendo que você fale, que você verbalize as tuas lutas, as tuas dificuldades, para tu ficar remoendo aqueles problemas. Sabe que cada vez que tu conta um problema teu, uma luta tua, a gente revive aquilo nas nossas emoções. Não sei se tu já passou por alguma situação que te machucou muito no passado. Toda vez que tu fala daquilo, parece que o sentimento é o mesmo daquilo que tu viveu anos atrás. Existem momentos que a gente fica verbalizando coisas que nos fazem sofrer de novo como a gente sofreu lá atrás. Ó, guarda tua boca. Tem um lugar confiável, que é esse lugar aqui que a gente está aprendendo hoje. O nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos. Esse lugar que a gente consegue abrir o coração e não ser julgado, não correr o risco de saírem falando por aí da tua vida, mas nesse lugar você ser tratado. Nesse lugar, tu poder depositar as tuas preocupações, não ficar narrando as tuas lutas, mas começar a falar das tuas vitórias.
E quando tu começar a falar das tuas vitórias, vocês vão ver que vão ter pessoas que vão se afastar. Porque tem gente que tá perto só pra ver teu caos. Porque quando tu começa a vencer, crescer, melhorar, teu casamento ir bem, teus filhos sendo um sucesso, tem gente que vai começar a mostrar as garras e se afastar. Tem gente que não quer te ver bem. Atenção para isso. É tempo de parar de narrar as trevas e começar a anunciar a luz de Deus. Falar sobre as coisas que você acredita, mesmo que elas ainda não sejam fatos reais, mesmo que tu ainda não veja, mas tu fala. Recuse-se a ser locutor do mal. Pare de ser porta-voz de fofoca. Pare de ser porta-voz do próprio Satanás, que quer que você repita que o Brasil não tem jeito, que nós agora não vamos virar a Venezuela, que nós agora, ou já viramos a Venezuela, que não tem jeito, que não dá para acreditar em ninguém, que tá todo mundo perdido, que não tem igreja que presta, que não tem pastor decente, que não tem isso, que não tem aquilo, que a minha vida é uma desgraça, que não é... Para de ser locutor do mal em nome de Jesus. Lembra assim, ó, calma aí, ó, só um pouquinho, eu sou igreja. O que a igreja faz em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de escassez? Quando estavam perseguindo Paulo, Silas, Tiago, Filipe, o que a igreja fazia? A igreja se posicionava em oração. E a igreja acreditava em fé que o livramento viria. E eles viram o livramento vir. Leia a Bíblia e vai vendo o que Deus fez ao longo da história. Amém? Vamos concluir? Você é a resposta para as orações de alguém. Então, alinhe-se ao propósito eterno e seja essa resposta. O Senhor dos Exércitos está conosco. Diz aí, o Senhor dos Exércitos está comigo. Isso não é uma metáfora, é uma realidade espiritual, é governo, é cobertura, é presença, é vitória antes da batalha. Então, aquiete-se. Ele chegou. É a hora de você aquietar o seu coração e saber que o Senhor dos Exércitos, como diz o Salmo 46, é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui ele está, o comandante, o Deus de Israel. O poderoso Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. O Deus de Jacó luta por nós. Salmo 46, 11. Depois vocês vão ler todo o salmo, tá? Retomando para quem tá chegando aqui depois, e tô vendo aqui o meu amigo prefeito Germano, lá de Imigrante, passando por aqui. Nós estamos em 40 dias de oração pelos municípios, pelas nossas cidades, orando. Não esqueçam de colocar o nome da cidade de vocês aí, todo mundo que tá passando por aqui. Tiveram uns que já entraram aqui, já colocaram o nome da cidade, já sabem como é que é o nosso combinado. São 40 dias de oração, nós estamos orando pelo Brasil, orando pelas famílias, orando pela economia, pela saúde, pela cultura, pela educação e principalmente orando para que haja um despertar em nós. Nós que somos pessoas cristãs, que acreditamos em Jesus Cristo, que acreditamos na palavra de Deus, que acreditamos na fé, na verdade e que sobre ela temos que nos posicionar e orar. Marcos, nosso secretário da habitação de São Jerônimo, bem-vindo, meu querido, obrigada por estar aqui. Aqui a gente tem parcerias, amizades aqui da igreja, da política, das redes sociais, tem gente de tudo quanto é canto aqui. É bom que a gente se reúne tudo nessa mesma intenção, né? E a gente, quando se reúne nessa mesma frequência, vocês não imaginam ou imaginam o poder disso. Patrícia de Soledade, bom te ver por aqui também, querida. Deus te abençoe.
Vamos fazer o nosso momento de profetizar. O momento de profetizar, assim, eu falo e vocês repetem aí. Então, diga assim: eu declaro em fé e ousadia que não caminharei com medo. Eu declaro em fé e ousadia que não caminharei com medo. O Senhor dos Exércitos está comigo. Ele me cobre com sua nuvem e me guia com a sua chama. Ele me cobre com sua nuvem, me protege e me guia com sua chama. Não serei abalado, porque sou morada do Altíssimo. Diga: não serei abalado, porque eu sou morada do Altíssimo. A guerra pode rugir, mas eu permanecerei firme. Repete isso: a guerra, a tribulação, o problema pode rugir, pode aparecer, mas eu vou permanecer firme naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito. O meu refúgio não é terreno, o meu refúgio é um lugar eterno. O meu refúgio não é visível, o meu refúgio é espiritual. Diga isso, proclame isso, profetize isso. O meu escudo não é visível, ele é espiritual. A minha vitória não será adiada, ela já está decretada no trono de Deus. Diga: a minha vitória não será adiada, ela está decretada no trono de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Que devocional maravilhoso, que Deus poderoso falando conosco, presente aqui. Olha, Senhor, nós não temos palavra para agradecer. As nossas palavras somem nesse momento porque é tão real. Com tudo que nós temos vivido, experimentado, o Senhor está falando conosco nesses 40 dias de oração. E nós veremos o milagre acontecendo, a resposta de Deus acontecendo. Pai, é essa aposentadoria que não sai, é esse encaminhamento de um projeto que não avança. Pai, é aquela entrevista de emprego que a pessoa fez, se saiu bem, mas não chamam ela. É aquele concurso que ela foi aprovada e não destrava esse concurso, não chamam os aprovados. Pai, em nome de Jesus, tantas outras situações. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. A igreja clamava nos tempos de lutas e de perseguições, e nós somos a tua igreja clamando nesse tempo de lutas e de perseguições, lutas físicas, lutas espirituais, lutas contra o nosso país, lutas contra que tem se levantado contra pessoas, símbolos no nosso país. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite orar. Pedir que o Senhor cubra essas pessoas, meu Deus, com o teu poder. E que em nome de Jesus, todas estejam guardadas, Senhor, por ti. Que haja, Senhor Jesus, uma nuvem de proteção, assim como o povo caminhava no deserto. Durante o sol, há uma nuvem de proteção. Durante a noite, a chama conduzindo, aquecendo e protegendo. Pai, assim nós pedimos que nesse tempo de luta que o nosso Brasil está passando, e que talvez essas pessoas também estejam passando, que o Senhor seja essa proteção. Nos faça ver e entender aquilo que nós precisamos mudar. As mudanças, elas são estratégicas na nossa vida. E Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine a cabeça de cada pessoa que por algum motivo passou aqui nessa live hoje. Que haja, Senhor Jesus, misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Que haja sobre a vida dessas pessoas, ó Deus, oportunidade de mudar o caminho que estão trilhando. Arrependimento, conserto. Porque o Deus Pai está no seu trono e está olhando para nós, voltado para as nossas vidas, esperando o momento em que nós reconhecemos que precisamos e dependemos dele, que queremos mudar os nossos caminhos, alinhar os nossos projetos com os projetos de Deus para as nossas vidas.
Assim nós oramos e te agradecemos por todo o aprendizado de hoje. Você do outro lado diga amém, diga graças a Deus. Que bom tê-los por aqui, olha que maravilha, viu? Vamos para o pratique de hoje, gente. O pratique de hoje é: hoje, entre num lugar secreto. Desligue todas as vozes. Aquele quarto de oração, talvez o seu banheiro. Pastor, aqui em casa não tem um lugar que eu consigo ficar quieta, né? Vá para um lugarzinho que tu consiga se esconder, às vezes dentro do carro, dentro da área de serviço, né? Desligue todas as vozes e ore em silêncio por 15 minutos. Depois, leia o Salmo 46, que foi o salmo que nós estudamos hoje. Em voz alta. Lembra que a gente tem falado sobre ler em voz alta? Para a gente falar e ouvir. Como uma proclamação sobre a sua casa. Então, tu vai falar como se estivesse proclamando sobre a sua casa. Escreva uma declaração pessoal como se fosse o próprio Deus chamando você pelo nome. Você vai escrever, dizendo: eu estou contigo, Lisiane. Eu estou contigo, Lídia. Eu estou contigo, Selminha. Vai escrever lá: eu estou contigo, sou o teu refúgio. Não temas, aquiete-te. Pega o salmo e vai escrevendo, vai lendo e escrevendo com o teu nome. Grave essa declaração, olha que coisa poderosa, grave essa declaração e ouça ao longo da semana. Isso é uma guerra espiritual feita com paz interior. Nós estamos numa guerra espiritual, uma guerra espiritual feita com paz interior. Porque quando você entrar nessa briga e ter paz interior, é a hora que você confunde os seus inimigos. Porque você diz assim: como assim? Né? Você faz com que os outros pensem: como assim? Ela tá numa guerra, tá passando uma luta e tá em paz interior? É sobre isso. Então, grave essa declaração e ouça ao longo da semana. Vai ser uma guerra espiritual silenciosa e poderosa. Amém? E isso vai gerar paz interior nos nossos corações. Chegamos ao final de mais uma live. Falamos quanto tempo hoje? Não sei, nem vi. Quase 1 hora. Senhor Jesus. Vai ficar salvo lá no feed depois, caso tu queira encaminhar para alguém. Sabe de alguém que tá passando alguma luta e que precisa ouvir essa palavra, tá? Encaminhe para essas pessoas. E lá no feed, depois tu vai lá também e deixa o nome da tua cidade, porque a gente vai estar orando pelas cidades. Amanhã, talvez, eu faça 2 lives, tá? Talvez eu faça uma pela manhã e à noite. Vou ver, essa semana eu tenho que recuperar um dia aí, porque ontem eu não consegui fazer. A gente vê como é que vai fazer, tá? Um beijo, que Deus te abençoe e até amanhã, 22 horas.